Eu quero começar com uma história simples. Que história é essa, pastor? Irmão, tinha uma fazenda. Essa fazenda, tinha muitos trabalhadores que trabalhavam nessa fazenda. Eles trabalhavam tristes, chateados, trabalhavam ranzinhos, sem fé, sem esperança de uma vida melhor, chateados, depressivos, angustiados. Irmãos, pensa no povo que estava mal, aqueles trabalhadores. E nessa fazenda, como toda fazenda da época, tinha um dono. O nome do dono era João. E naquela fazenda, um dia o João falou: poxa, eu preciso contratar mais alguém. E eu vou contratar o Zé. Tinha um rapaz contratado, o nome dele era Zé. O Zé começou a trabalhar. O Zé começou a dar o melhor lá. Só que o Zé tinha uma coisa diferente. O Zé tinha fé. Ele tinha esperança. O Zé pegava na enxada como ninguém pegava. O Zé começava a fazer coisas lindas lá. Trabalhava com alegria. Pegava na enxada, cantava, dava louvores. Tinha fé. E os outros trabalhadores falavam para o Zé: Zé, por que você trabalha assim, Zé? Você ganha mais que a gente? Fala a verdade, conta para mim. Meu salário é tanto, você ganha mais ou não? O Zé: não. Eu trabalho igual você, tenho o mesmo salário. Aquilo começou a irritar o pessoal. Aquilo começou a irritar as pessoas. Eles não entendiam por que ele estava assim, feliz, trabalhando, uma esperança, esperançoso. A casa dele era mais arrumadinha. Até os cachorrinhos da casa dele eram felizes. A esposa era feliz, vivia de uma maneira simples, seus filhinhos, simples, vivia de uma maneira feliz. Isso começou a chegou essa notícia para quem? Para o dono da fazenda, João. João um dia decide, falou: não, eu preciso conhecer esse homem. Que trabalha tão bem assim? Eu vou na casa dele. O João um dia decide ir lá na casa do Zé. Bate na porta, atende a esposa do Zé, feliz, uma dona de casa. Atende a porta, oferece um café de meia. Quem eu falo do café de meia? Coisa do sul. Toma um cafezinho de meia, os filhinhos dele brincando, feliz, Zé feliz, com aquele sorriso amarelo, mas feliz, cheio de fé, cheio de esperança. Meio às expectativas que ele estava vivendo, ele vivia feliz. Aquilo mexeu com o João. Aquilo mexeu com ele. O João pensou: se ele trabalha assim, nessas condições, e ele é tão fiel a esse Deus, se ele tem essa fé toda, já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar todos os meus bens, a minha fazenda, tudo que eu tenho para ele administrar. Bom, João, a partir dali, dá um novo carro para o Zé, dá uma nova esperança para o Zé. O salário dele é aumentado, ele vira o administrador das coisas do João, uma nova vida. Moral da história: quando nós temos fé em Deus, e não somos levados pela incredulidade da vida, Deus nos alcança. Quando nós temos fé, independente da situação ao qual o contexto você está inserido, o que acontece com você? A esperança de um futuro melhor, uma vida melhor. Essa é a história dele. E eu quero falar de um tema muito importante hoje. Quem tem fé, chega onde Deus quer. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9, por favor. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 9, no verso 14 em diante. Quem já achou? Tô brincando. Glórias a Jesus. Livro de Marcos, capítulo 9, verso 14 em diante. Amém? Vamos lá? Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está
com o espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos, e ele lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de lhe perguntarem. Jesus: Santo Deus, eu me curvo diante do Senhor com muito temor e tremor, Senhor. Jesus, eu preciso do Senhor aqui. De mim não há nada que eu possa falar, Senhor, mas que venha do Senhor. Que a revelação desse texto que está aqui venha do Senhor. Eu me curvo, Jesus, diante das suas escrituras, e me ajude a entender e explicar esse texto, Senhor. Santo Espírito, passeia por aqui. Fale aos ouvidos e aos corações de cada pessoa que está aqui, para que eles entendam essa mensagem e produza dentro dos corações esperança, fé e amor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção no fato, isso é muito importante. Antes de ter esse ocorrido nesse vale, segundo os historiadores e teólogos, Jesus estava com os seus discípulos no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago, João, Jesus, Espírito Santo, Deus, Elias e Moisés. Nem os Avengers, nem os maiores filmes poderiam descrever essa cena. Irmãos, nem os maiores heróis poderiam descrever essa cena. Só quem estava ali era isso. Acho que aquele dia a terra parou. Depois dessa ocasião, Jesus desce. Jesus vai até esse vale. E tem um alvoroço ali. Está tendo um alvoroço. Os mestres religiosos, estavam lá os mestres religiosos, estavam lá os discípulos incrédulos, e estava tendo um alvoroço, estava tendo um problema ali pela ausência de Jesus. E aí, Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Aí vem o pai desesperado pelo filho: Senhor, Senhor, o meu filho está mal, meu filho espuma, meu filho arranja o dente, meu filho se contrai, eu não sei o que acontece com meu filho, me ajuda. Jesus faz uma pergunta simples para ele, porque o pai chega para Jesus: se podes curá-lo? Jesus fala: se eu posso. É como se Jesus falasse assim: ei, eu sou. O pai entende na hora a mensagem: Senhor, perdoa minha incredulidade, mas por favor, cure meu filho. Para mim, irmão, isso era simples. Era como se fosse uma oração de um pai desesperado querendo salvar um filho. E você é pai, você é mãe, você sabe o que eu estou falando. Jesus imediatamente cura aquele menino.
Jesus cura. Mas Jesus também se irrita com a geração incrédula. Jesus irrita com os seus discípulos. Jesus irrita com aqueles mestres porque eles estavam incrédulos. Tanto que em Marcos 6,6, alguns capítulos anteriores, Jesus tinha ensinado os discípulos e falado para eles: olha, ei, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou ensinando vocês a ter autoridade para realizar coisas grandes. Jesus cura. Depois os discípulos chegam para Jesus e falam assim: o que aconteceu, pai? Deu algum problema aqui. Eles dão um relatório para Jesus. Eles chegam: Jesus, o que aconteceu? A gente não conseguiu expulsar. Explica para a gente. Jesus é claro, simples. Ele fala: olha, esse tipo de espécie aí é só com jejum e oração. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: olha só, algumas coisas vocês precisam buscar mais, vocês precisam acreditar mais. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, eu queria que você anotasse isso no seu coração. E uma coisa muito importante: não duvide da autoridade que você tem. Não duvide de maneira alguma. Irmão, se você pegar essa mensagem e anotar isso, você vai viver coisas lindas com Jesus. Sua vida vai ser transformada. Não duvide da autoridade que você tem. O versículo 9, capítulo 9, versículo 19. Irmãos, Jesus se irrita com a incredulidade daquele povo. Se eu pudesse botar um subtítulo para esse sermão, talvez eu colocaria assim: a revolta de Jesus. A revolta de Jesus. Irmãos, preste atenção numa coisa. Jesus em Marcos 6 chegou para eles e falou assim: ó, vamos para uma escola aqui. Chegou uma escola, ele falou: olha, vou ensinar vocês, prestem atenção. Eu dou autoridade para vocês expulsarem os demônios. Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus. Jesus tinha dado autoridade sobre a vida deles, mas eles não tinham usado. Sabe o que eu penso sobre isso? Que muitas vezes temos encontros divinos com Jesus, com os discípulos que andavam lado a lado com Ele, e a incredulidade às vezes nos toma. Nós vamos para algumas conferências, nós escutamos a mensagem da cruz todo domingo aqui. Toda semana a gente escuta um sermão, uma palavra motivadora, algo que vem do seu discipulador na sua célula, mas a incredulidade nos toma todas as vezes. Por isso a revolta de Jesus: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando? Até quando? Irmãos, isso acontece muito na nossa vida. Isso acontece muito na igreja. Deus dá autoridade e poder para você. Chega na hora de você usar, você fica abatido. Eu não consigo. Vem uma crise, vem uma tribulação, uma tempestade, você fica paralisado. Ei, mas Deus te deu autoridade. Usa ela. Usa ela. Talvez alguns nem acreditam mais que os sinais e maravilhas que aconteceu na Bíblia pode acontecer na sua vida. Talvez você pense assim: Senhor, será que cessou o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás? E eu não consigo exercer isso. Por que às vezes você anda cabisbaixo, abatido, chateado, triste? Por que você fica assim às vezes? Se Deus te deu autoridade, meu filho. Sabe por quê? Você é filho. E filho tem direitos. Você é filho. Filho tem direitos. Filho sabe o lugar que tem no reino. Você já quer ver uma coisa? Olha um filho de um rei. Ele não dá cabisbaixo, abatido não. Ele sabe o lugar dele no reino. Uma princesa sabe o lugar dela no reino. Ela sabe porque nós somos filhos. Nós fomos regenerados, justificados, santificados por Jesus, e nós seremos glorificados. Então nós somos filhos. Filhos têm um lugar no reino. Filho tem autoridade. Filho tem autoridade. Irmãos, a gente aprende uma coisa com esse texto, que é o segundo ponto muito importante. Grave ele. Não duvide do poder de Jesus. Simplesmente creia. Repare que o pai do menino disse: se podes curá-lo. Muitas vezes nós usamos essa palavra "se". Se. Será que eu posso fazer alguma coisa? Nós usamos essa palavra "se" para tudo na nossa vida. O texto mostra que o pai do menino pergunta: se podes. Jesus diz: tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, Jesus colocou algo para aquele pai. Jesus estava dizendo o seguinte: irmão, eu posso fazer, mas você acredita? Você acredita? Eu posso te dar uma vida melhor, você acredita?
Jesus não curou ele diretamente. Jesus perguntou: se você crê, você crê? Irmão, tinha um impeditivo ali, tinha uma pergunta ali. Tudo é possível só para aquele que crê. Uma afirmativa forte. Aí ele reconhece, ele diz assim: poxa, pai, desculpa, perdoe minha incredulidade, por favor, só cure meu filho. Ouve aqui. Irmãos, às vezes a gente vive isso, sabia? Às vezes você pergunta, se você fala assim para Jesus: será que Jesus pode mudar a história de alguém? Será que Jesus pode fazer meu ministério bem sucedido? Será que Jesus pode me perdoar? Eu cometi alguns pecados, talvez eu nem entendo a questão da justificação, Romanos 5. Talvez eu nem entenda o propósito da justificação. Eu cometi alguns pecados e eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Será que Jesus pode me perdoar? Você pode perguntar: será que Jesus pode me dar alegrias na minha vida? Eu vivo tão triste, tão chateado. Será que Jesus pode me dar alegria? Sim. O sim está intrínseco dentro de nós. Pastor, estou com tantas dívidas, a crise financeira tomou minha casa. Pastor, eu ganho um pouquinho só e não está dando nem para dar o pão de cada dia para os meus filhos. Pastor, eu sou um pai de família, está tão difícil, pastor. Assim, você não tem noção, eu estou passando em casa, está difícil para levar o pão lá. Mas será que se pode? Será que Jesus pode? Será que Ele pode? O sim está na gente. O sim está na gente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você é filho. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Jesus. E eu gosto dessa frase de Spurgeon. Ela diz assim: a nossa fé se apoia na magnificência de Deus e ela se reveste no manto real e cavalga no cavalo do rei. Na verdade, ela é a própria graça que o rei se deleita em honrar. Irmãos, o mundo uiva para nós com uma matilha de lobos, e daí a fé encontra aqui uma fácil tarefa, pois logo aprende a glorificar a Deus nas tribulações. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes somos atacados pela carne. A luxúria interior não morre, ela busca sempre, ela volta a agir conosco com eficácia, e sabemos que isso pode custar caro. Não existe pecado que não resista à fé. Não existe nenhum pecado que você cometeu que não resista à sua fé. A sua fé vai estar acima de tudo, irmãos. Use a sua fé. Use a autoridade que Deus te deu. Talvez aquele pai chegou para Jesus e falou assim: Jesus, por favor, me ajude a vencer minha incredulidade. Talvez o que você deve dizer hoje para Jesus: Jesus, por favor, autossuficiência, sai em nome de Jesus. Talvez você pode falar: espírito crítico, incontrolável, saia de mim em nome de Jesus. Espírito suicida, eu te ordeno que saia em mim em nome de Jesus. Pornografia, eu te ordeno, saia de mim em nome de Jesus. Espírito de luxúria, eu te ordeno, saia de mim em nome de Jesus. Talvez você pode falar: incredulidade, saia da minha vida em nome de Jesus. Espírito avarento, saia da minha vida em nome de Jesus. Reconheça a sua incredulidade. Faça como aquele pai daquele menino. Ele reconheceu. E nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Porque é só através dele, por meio dele, que nós podemos todas as coisas. É só através dele, gente. Precisamos ser pobres de espírito, para que sejamos dependentes do Senhor, conforme o sermão da montanha. Irmãos, o terceiro ponto nós aprendemos algo. O seu tempo de intimidade vai determinar o tamanho da sua fé. Anota aí. O seu tempo de intimidade vai determinar o tamanho da sua fé. Do versículo 27 ao versículo 29 está aí a chave. Jesus cura o menino. Os discípulos não entendem, perguntam em particular: por que não conseguimos expulsá-lo, Jesus? Por quê? Jesus afirma: olha, é só com oração e jejum. Algumas traduções dizem: com esta espécie só sai com oração e jejum. Através da oração, você vai vencer vários gigantes na sua vida. E você vai se tornar uma potência no seu ministério. Irmãos, eu vejo a história de alguns evangelistas que tinham uma vida de devoção tão grande, tão linda. Eu dou aula de caráter cristão no seminário Querigma. Quem faz aula comigo? Eu estou estudando a história dos avivalistas cruzando com a história do cristianismo.
E eu estou falando sobre alguns principais avivalistas. A reforma começa com John Wycliffe no século XIII. Depois ela passa, segundo alguns historiadores, pelo pai da reforma, Jan Hus. Depois ela se estende para Lutero, a partir do século XIV para o século XV. E eu quero dizer com isso? John Wycliffe ele traduz a Bíblia completa do latim para o inglês. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Depois, Jan Hus, o boêmio, ele consiste naquilo que o Wycliffe tinha feito e continua fazendo esse trabalho. Só que o Wycliffe, quando ele faz esse trabalho, John Hus continua. Jan Hus, quando estava sendo queimado vivo, presta atenção, ele estava sendo queimado vivo pelo clero. Quando ele é queimado vivo, ele diz uma frase, mexeu comigo. Ele diz o seguinte: vocês hoje estão assando esse pato aqui, ó, mas daqui 100 anos vai vir um homem que vocês não vão conseguir calar. Ele estava profetizando a vida de Lutero. Queimado vivo. Um homem cheio de fé. Uma vida de devoção. As tribulações chegaram na vida dele, mas ele perseverou. E por muitos historiadores ele foi considerado como o pai da reforma. O pai da reforma. Depois Lutero continuou o trabalho em 1450, porque a mídia chega em 1450, ele começa a dar início à reforma protestante com as 95 teses. Mas a reforma começou no século XIII. Irmãos, a vida de muitas pessoas pode nos inspirar a sermos cristãos melhores. Ande com pessoas que influenciam você. Caminhe com pessoas que têm fé. Leia histórias e biografias de homens que mudaram o mundo. Ande com pessoas que te inspiram a chegar no lugar desejado. Irmãos, olha a história de Edwards. Ele teve um sermão mais conhecido dele, Pecadores à Mão de Deus Orado, orou, jejuou 24 horas. Deus atendeu, ele foi lá, prega um sermão, todo mundo se converte. Olha que história linda. Irmãos, tem um texto que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: o poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou bocas de leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras, acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeiras da morte, escancarou os portões do céu, minorou enfermidades, repeliu mentiras, salvou cidades dessa destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica toldado de nuvens e nunca é turbado por tempestades. A oração é a chave. Deus estava dizendo para os seus discípulos: essa espécie só sai com oração. E tem um pecado que paira sobre a igreja. Eu tenho falado muito sobre isso em todos os lugares que eu tenho pregado. Na igreja ocidental é o pecado da habilidade. O pecado que tem pairado sobre a igreja ocidental é o pecado da habilidade. O que é isso, pastor? Eu sei. Eu estou psicologizando o evangelho. As minhas ferramentas, os meus dotes, o que salva, o que transforma, o que cura, é o poder da oração, é o poder da sua busca e intimidade com Deus. A gente se enche de ferramentas, de palavras bonitas, de frases de autoajuda. Mas isso não dá sustância. Isso não cria comida sólida. Isso é o vento vai e leva. Agora um povo que se une, que se junta em oração, que busca em espírito e em verdade Jesus, esse povo é cheio de autoridade e poder para fazer coisas maiores. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte disso? Irmãos, Jesus também fala sobre jejum. Nós aprendemos sobre jejum no Antigo e Novo Testamento, que significa sinal de arrependimento e dependência de Deus. Jejum no Antigo Testamento é claro, arrependimento e dependência. Nós vemos vários textos lindos e claros. Irmãos, repare no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no Êxodo 34, 28, Moisés orou e jejuou no Monte Sinai e o seu rosto ficou resplandecente. Ana jejuou quando queria ter um filho e pediu a Deus, 1 Samuel 1,7. Toda a nação israelita jejuava no dia da expiação. Em Levítico 23, 27, Esther pediu ao seu povo que jejuasse. Esther 4,16. Repare uma coisa, que o profeta Joel convocou o povo para o jejum nacional quando a iminência da tarde da praga dos gafanhotos. Ele falou o seguinte: santificai em jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Irmãos, no Novo Testamento, pastor, como é que diz o Novo Testamento o jejum? Jesus jejuou quando se encontrava no deserto, em Mateus 4,2.
João Batista ensinou seus discípulos a jejuarem com frequência, em Marcos 2,18, Lucas 5,33. Paulo jejuou nos dias que seguiram a sua conversão na entrada de Damasco, Atos 9,9. Cornélio jejuou antes de ter aquela visão em Cesareia, Atos 10,30. A igreja de Antioquia jejuou antes de comissionar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, Atos 13,3. Paulo, em sua viagem a navio, jejuou por 14 dias, Atos 27,33. Irmãos, nós vemos milhares de versículos e textos mostrando a importância do jejum. Jesus estava ensinando para os seus discípulos: ei, para ter autoridade, para ser revestido de fé, você precisa, meus filhos, você precisa se encher de mim, você precisa se jejuar, você precisa orar, você precisa buscar. Sabe por quê, irmãos? A oração tem custo, a unção tem custo. Deus não vai dar unção para preguiçoso. Deus não vai dar unção para gente que simplesmente olha a Bíblia de mais ou menos no celular, de maneira fajuta, um minutinho, achou que foi devocional. Irmão, não é isso não. Deus quer um povo que se santifica, que vive a presença, vive a palavra de Deus. Ora, acorda de manhã, toma aquele cafezinho maravilhoso, aquele expresso de manhã, coloca aquele louvorzinho, abre a Bíblia, folheia, vai folheando a Bíblia, vai deixando Deus falar com você. Vai deixando Deus falar com você, e Deus vai mexendo com você. Aí você chega no seu trabalho, cheio de fé, cheio de intrepidez para falar de Jesus. Chega no seu trabalho, o que você faz no seu trabalho? O que você faz? Vai bater a meta. Você está esperançoso, está cheio de fé. Eu vou conseguir bater minha meta. Hoje eu vou conseguir um cliente que eu não consegui. Hoje eu vou conseguir chegar no lugar desejado. Hoje vai vir aquela venda, eu vou bater aquela meta que eu nunca consegui, mas é hoje. Hoje eu vou fechar aquele contrato. Eu estou cheio de fé. Agora imagina o cristão, chega lá no dia do trabalho, desesperançoso, cabisbaixo. Que fé. Não tem como, irmãos. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Eu contei esse testemunho quando eu vim na imersão, aqui eu vou repetir ele. Quem veio na imersão, vou contar esse testemunho de novo. Eu acabei de ir para o sertão agora. Acabei de vir do sertão. Gente, eu vivi coisas lindas ali. Fui para o sertão, eu vou contar uns 2 testemunhos que eu vivi lá. Cheguei no sertão, nós estamos plantando a igreja lá. Por favor, ore pelo sertão. Quero pedir isso para vocês. Por favor, igreja, ore pelo sertão. E essa igreja, vocês estão fazendo parte disso, porque vocês estão plantando essa igreja junto com a sede. Chegamos lá na igreja de São Raimundo Nonato, estamos lá plantando, levamos os missionários para lá, participamos do projeto Juliano Som, muito lindo, demais, poderoso demais. Aí chegou um dia que a gente teve que ir para um vilarejo chamado Calango. Sertão do sertão da Agreste. É igual aquele filme mesmo. É sertão mesmo. 1 hora mais ou menos São Raimundo Nonato de ônibus. Chegamos lá em Calango. Fomos pregar o evangelho numa casa. Aí tinha uma mulher. Eu estava com um grupo de 4 pessoas. Homens e mulheres misturados. Chegamos na casa para pregar o evangelho, uma daquelas casas. A mulher atende. Ela começa a contar: pastor, fui estuprada. Meu marido me bate. Começou a contar um monte de coisa. A minha vida tem mais sentido. Minha vida é desesperançosa. Minha vida, pastor. Irmãos, mulher chorando. A gente pregando a mensagem para ela, chateada com a vida, desesperançosa. Teve um momento que ela começou a contar umas coisas que de público não dá. Eu tive que sair, eu não aguentei. Comecei a chorar, só chorou mesmo. Chorei, comecei a ficar lá de fora, triste, angustiado, magoado, chateado. Eu entro para casa de novo, começo a orar, pregamos a mensagem da cruz, ela aceitou Jesus. E é isso aí. Terminamos de pregar a mensagem, fomos para a próxima casa, que era 800 metros, mais ou menos, calculando. As casas no sertão, elas são muito espalhadas, elas não são todas juntinhas uma do lado da outra. Uma aqui, outra lá, e assim por diante. Cheguei na outra casa, quando nós chegamos à próxima casa, toda fechada, bato na porta, um homem atende, um homem alto, com uma cara muito fechada, sem sorriso, todo encurvado. Eu chego para ele e falo: eu posso falar de Jesus para você? Mãe, não tem essa não. Eu preciso usar uma estratégia para falar de Jesus, eu vou falar de economia para falar de Jesus. Não tem esse negócio não. Eu chegava na casa lá e falava o seguinte: olha, eu quero falar de Jesus, você pode escutar? Eu quero falar de Jesus. Não está psicologizando o evangelho não, irmão. Era mensagem da cruz mesmo ali, João 3, na veia.
Começamos a falar de Jesus. Aquele homem fica meio curvado. A gente conversamos na sala, ele começa a chorar. Ele aceita a mensagem da cruz. E a mensagem era: você se arrepende dos seus pecados e você quer ter uma nova vida com Jesus? Não era a mensagem, olha, você vai vencer, não. Você se arrepende dos seus pecados e você quer ter uma nova vida com Cristo Jesus? Ele falou: quero, pastor. Começou a chorar, triste, chorado, encurvado. Aí eu falei no final, você me desculpa, eu estou conversando com você esse tempo todo, eu falei muito. Posso perguntar o seu nome? Qual é o seu nome? Ele fala assim: o meu nome é Jailson. Jailson era a esposa daquela mulher que nós estamos falando agora há pouco. Eu sei o nome dele porque ela fala o nome dele toda hora. Irmãos, eu saí da ética pastoral ali. Eu cheguei para ele e falei assim: estou sabendo que você pai da tua esposa. Irmãos, na hora, eu confesso assim, quando eu falei isso, eu falei: Senhor, então que o meu espírito, esse homem é maior que eu, vai me bater aqui. E o outro rapaz que estava comigo era pequenininho, magrinho. Eu falei: meu Deus, aí não vai ter ninguém para me ajudar. Eu sou mais forte que o gordinho dessa turma, viu? Como é que vai fazer? E só mulher. Ele se curva, abaixa a cabeça e fala: é verdade. Ele falou: é verdade. Ô Jailson, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá pedir perdão para ela? Que tal? Tá faltando alguma coisa aqui, né? Ele falou: vamos lá. Começamos a andar com ele. Ele no meio, quando a gente estava andando até chegar na sua casa, porque ele estava na casa da mãe, passando a tarde toda lá, deixou a esposa sozinha. Falamos sobre isso também. Casados para sempre na veia. Yes! O homem tem que cuidar da casa, cuidar da esposa. Você é o sacerdote do seu lar. É o máximo. Homens fortes em tempos difíceis. Aí eu fiz, irmão. Eu gosto disso. 7 vezes. Eu ministrei 6. Irmãos, a gente andando. Ele falou assim: pastor, eu estou me sentindo leve. Eu falei: posso falar uma coisa para você, Jailson? Jesus está andando aqui. A gente sentia Jesus andando. Toda vez que eu falo isso, me mexe muito comigo, me emociona muito, porque eu sentia Jesus andando. Era como se ele estivesse andando com a gente. Ele está andando aqui, Jesus, fica tranquilo. Ele sério, ele andando com a gente. Quando a gente chega até a casa dele, faltando 200 metros, a esposa olha para a gente branca. Eu não sei o que ela pensou. Chegamos bem perto. Jailson, está aqui ela. Pede perdão. Ele olha para ela, emocionado, pede perdão. Perdão, irmão. Pediu perdão, acabou, pediu perdão. Eu creio no perdão, você crê? Ele pede perdão para ela, ela pede perdão para ele. E depois eu falei uma coisa: está faltando um álcool. E o que, pastor? Está faltando um beijinho. E deu um beijinho nela. Aí depois meu Spotify offline, já bati um monte de música, irmão. Já coloquei a musiquinha de fundo, casados para sempre, um olhando pro outro, aquela dinâmica lá que eu não vou contando muito não, quem não fez tem que fazer. Essa dinâmica é top. Casados para sempre, um olhando pro outro. É isso mesmo, um sertão. Aí o que eu fiz depois? Fiz um sermão de casamento. Eu só não declarei marido e mulher porque eu não sabia a situação deles, como bom batista que eu sou. Eu não sabia, mas eu fiz ali o sermão, eu fiz ali, eles se casaram de novo. Depois eles se decidem com Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu conto essa história toda. Quando a gente está cheio de autoridade, de fé, Deus move as coisas. Quando uma pessoa sem fé vai chegar num lugar como esse e falar: vai lá pedir perdão que está batendo tua esposa? Quando? Ele vai falar um monte de coisa da esposa dele. Aí vem a crise. Eu falei: Jesus, por que a gente não é tão usado assim no Rio de Janeiro? A resposta que o Espírito Santo me deu foi clara no momento de oração. Foi claro. É porque você não está me buscando como você busca aqui. Lá a gente orava, a gente jejuava. Teve um dia que eu li 45 capítulos da Bíblia numa noite, pelo Jó. Meu Deus! Cheio de Deus, cheio de autoridade, porque quando o cristão está cheio de autoridade, ele é usado poderosamente. E é usado em todas as esferas, no contexto onde você está inserido. Você tem autoridade, você tem. Irmãos, era tão lindo. Teve uma história lá de uma mulher, estava com o pé, com carne viva. Eu participei, eu vi com os meus
olhos, eu vi. Irmãos, estava eu e mais 9 jovens. 10 jovens junto comigo ali orando, todo mundo orando. A gente começou a orar pela perna da mulher. E ela tinha sonhado, acho que se não me engano, algumas semanas antes, que de verdade um pano amarelo ia curar ela. A gente estava todo mundo de amarelo lá. E a gente começou a orar, a perna dele carne viva, a perna em carne viva. A gente tem a foto, nós distribuímos isso para todos os pastores. Depois da oração, a perna secou. Secou, irmãos. Eu vi, os milagres acontecem. Os milagres existem, não cessaram. Deus pode usar de maneira poderosa na sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho. Use, tenha fé. Não seja como aquela geração incrédula que Jesus disse em Marcos 9. Geração incrédula. Você tem fé, as coisas existem. Irmãos, você só precisa se encher dele. E no quarto e último ponto nós aprendemos uma coisa. Se você tiver fé, você chegará ao lugar desejado. Por que Jesus? Por que a revolta toda de Jesus? Por quê? Porque através desta ação, Jesus queria ensinar para os seus discípulos realizarem obras maiores, porque tudo é possível para aquele que crê. Ele estava dizendo, creiam de verdade, porque Jesus quer que nós possamos de verdade salvar pessoas, levar alimento para os órfãos, para as viúvas, salvar crianças, salvar os perdidos, curar os enfermos, ter uma vida estruturada, ter uma vida melhor. Mas nós precisamos usar a autoridade que Deus te deu. Você precisa usar essa autoridade. E se você não usar, irmão, você é um filho que não usa dos direitos do seu pai. Você é um filho que você não crê no seu pai. E olha, eu sou pai agora, eu estou aprendendo muito, gente. Meu filhinho tem 10 meses, é a coisa mais linda do mundo. Eu amo ele demais. Cada coisa que a gente vive junto, para mim, vira um sermão. E tem uma coisa que aconteceu com o Davi que eu acho interessante, que quando eu olho para ele, ele faz uns sorrisinhos assim com a boca, e aquilo mexe comigo, né? Mexe com o coração de um pai. Mexe. Mas é porque eu sou pai novo é muito bobo, né? Ele faz umas expressões com o rosto, aquilo mexe com o meu coração. Nossa, eu ganho um dia. Mas imagina, se um dia eu chegar para o Davi e falar assim, filho, olha, faz isso, eu estou te dando isso. E o Davi fala assim, depois do Davi não usar daquilo que eu dei para ele e não acreditar naquilo que eu dei para ele, eu vou ficar muito chateado, porque é meu filho. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque simplesmente Jesus está querendo te ensinar uma coisa. Como é que você vai agradar o coração do seu pai se você não acredita que você pode realizar obras maiores? Como é que você acredita no seu pai, Jesus, no seu pai, se você não crê nele? Porque o si está na sua vida, você não acredita que você pode ter um trabalho melhor, você ora sem fé, você não ora não acreditando nele, porque por isso que você não consegue agradar ele, porque tem a ver com você e ele. Agora imagina agora comigo aqui, preste atenção, e um pai que está sintonizado com o filho, um pai onde o pai fala com o filho, filho, olha, faz isso, ele olha para o pai e fala, tá bom pai, eu vou fazer. O pai chega para o filho, creia na minha palavra, crê em mim, aí o filho crê, ei, esse filho agrada ao pai. Por isso tem algumas pessoas que a gente fala assim, poxa, por que essas pessoas têm isso e eu não tenho? Posso falar? Tudo está atrelado à sua fé. Tudo está atrelado à sua fé. Você crê no seu pai de amor, no seu pai que te criou, no seu pai Jesus que morreu por você. Jesus estava dizendo para os discípulos, entre o verso 30 e 32, ele estava dizendo assim, ó, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus estava dizendo, vocês precisam se preparar, porque vocês precisam, porque vocês são meus discípulos, eu dei autoridade e poder, e use-a, creiam em mim, acreditem em mim. Sabe por quê? Porque Jesus te ama tanto, ele não quer ver um pai de família sem ter um pão para dar para os seus filhos. Ele não quer ver um jovem que está desesperançoso com a vida, que não sabe o que vai fazer. Ele não quer ver uma mãe depressiva. Jesus não se alegra com a sua tristeza, presta atenção nisso. Jesus não se alegra com a sua incredulidade. Jesus não se alegra com as dificuldades que você está vivendo. Que só você no seu coração sabe o que eu estou falando. Essa mensagem é para você. É para você. Ó. Jesus não se alegra com isso. Por isso, a revolta de Jesus.
Até quando? Até quando vamos viver em incredulidade? Até quando, irmãos? Irmãos, não sejam incrédulos, creiam e use o poder para curar e libertar. Sonhem em abrir novas frentes missionárias. Sonhem em serem prósperos. Sonhem em viver as promessas de Jesus. Sonhem em ser pessoas melhores. Sonhem em chegar num lugar desejado. Saia daqui cheio de fé, cheio de esperança e cheio de amor. Porque o que vai nos dar é fé, esperança e amor. Eu quero concluir com o texto de Tiago, capítulo 2, verso 26. Diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Presta atenção nessa parte final aqui. Você acreditaria uma pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num homem que diz ser um excelente piloto, mas não consegue estacionar o carro na garagem? Você acreditaria num homem que se diz ser matemático, que não consegue multiplicar 8 vezes 8, 3 vezes 3, 2 vezes 2? Como é que então, que uma pessoa que diz ter fé, que é cristão, mas não possui uma obra sequer para poder provar esta fé? O problema é nosso. Nós precisamos usar da fé que Deus tem. Curte sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você fizesse uma oração comigo. Faça uma oração comigo poderosamente. Santo Deus, eu estou com muitos desafios na minha vida, na minha família, no meu emprego, nas minhas finanças, nos meus pilares, Jesus. Jesus, eu não aguento mais passar pelo que eu estou passando. Jesus, eu preciso tanto de você. Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Trabalha nos meus pilares, Jesus. Jesus, me ensina, Jesus. Jesus, por favor, me dê um esposo. Eu sonho em casar, eu sou nosso da minha vida, ter uma família, ter filhos, ser feliz, conhecer o homem da minha vida. Jesus, eu quero ter um casamento abençoado. Estou brigando muito lá em casa. Me ensina a ter fé e mostrar com as ações que as coisas lá em casa vão melhorar. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda a vencer a incredulidade. Como aquele pai, Senhor. Me ajuda a vencer a incredulidade, Jesus. Eu oro na autoridade do seu nome. Amém.